A morte de Parrerito, uma das vozes mais marcantes do trio Parada Dura, abalou profundamente o universo da música sertaneja e deixou um vazio em milhares de fãs que cresceram ouvindo suas canções. Para compreender a dimensão dessa perda, é necessário voltar um pouco e lembrar quem foi esse artista tão querido, como sua saúde se agravou e como foram os últimos momentos de sua vida. Eduardo Borges, conhecido artisticamente como Parrerito, nasceu para a música. Era irmão de Parrerito, outra lenda sertaneja, e acabou seguindo os passos do irmão dentro do trio Parada Dura, tornando-se uma das vozes mais expressivas do grupo. Suas interpretações em músicas como Telefone Mudo, As Andorinhas e Fuscão Preto marcaram uma geração inteira e se tornaram parte da história da música popular brasileira. Ao longo da vida, Parrerito sempre manteve um estilo simples, carismático e profundamente ligado aos fãs. Ele nunca deixou de viajar, cantar e representar a música sertaneja raiz. Mas, apesar desse vigor nos palcos, sua saúde vinha apresentando fragilidades ao longo dos anos, principalmente após algumas complicações relacionadas à diabetes, condição que exigia cuidados constantes. Em 2020, o Brasil vivia um dos momentos mais difíceis de sua história recente, a pandemia de Covid-19. Milhares de famílias já tinham sido atingidas pelo vírus, e o cenário era de incerteza e preocupação. Foi nesse contexto que Parrerito começou a apresentar sintomas da doença. Inicialmente, a tosse persistente e a febre pareciam moderadas, mas, devido às comorbidades, a família ficou imediatamente alerta. Não demorou para que a situação se agravasse. Respirar já não era uma tarefa simples, e os sinais de fraqueza aumentavam rapidamente. Diante do avanço dos sintomas, Parrerito foi internado em Belo Horizonte, onde recebeu cuidados intensivos. A notícia da internação se espalhou rapidamente entre os fãs, que passaram a acompanhar cada boletim médico com ansiedade e esperança. No hospital, os médicos observaram que o quadro respiratório estava se deteriorando com velocidade. A pneumonia causada pela Covid-19 havia comprometido boa parte do pulmão do cantor, o que exigiu que ele fosse encaminhado para a UTI. Ali, passou a respirar com a ajuda de aparelhos, enquanto os profissionais tentavam reverter o quadro com todos os recursos disponíveis. A família e os parceiros de trio Parada Dura mantiveram a fé e pediram orações aos fãs. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio, correntes de fé e homenagens. Muitos relembravam shows históricos, momentos marcantes da carreira do artista e sua importância para a música sertaneja. Cada atualização médica se transformava em um evento de grande comoção. Mas, infelizmente, o vírus avançou de forma devastadora. As complicações pulmonares agravaram-se e outros órgãos começaram a sofrer. A diabetes, já antiga, aumentava ainda mais a vulnerabilidade do organismo. Mesmo com toda a dedicação da equipe médica, o corpo de Parrerito já estava em exaustão. Foi então que, no dia 13 de setembro de 2020, aos 67 anos, veio a confirmação que ninguém queria ouvir. Parrerito havia falecido em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. A notícia espalhou-se rapidamente pelo país e provocou uma onda imediata de tristeza. Fãs, artistas e figuras do mundo sertanejo prestaram homenagens emocionadas. O velório e o sepultamento foram marcados por forte comoção. Em razão das restrições da pandemia, muitos fãs não puderam se despedir pessoalmente, o que aumentou ainda mais o clima de tristeza. Mas, mesmo diante das limitações, as homenagens continuaram a surgir de todos os lados. Vídeos antigos do cantor circularam novamente, lembrando momentos históricos nos palcos do Brasil. Após a confirmação da morte de Parrerito, o clima de comoção tomou proporções ainda maiores do que muitos imaginavam. A notícia correu rapidamente por sites, programas de TV e rádios especializadas em sertanejo. Mas o que marcou aquele momento não foi apenas a divulgação da perda, e sim o peso emocional que ela representava para quem acompanhava sua trajetória havia décadas. Dentro do trio Parada Dura, a partida de Parrerito abriu um capítulo de profunda reflexão. Os integrantes que conviveram com ele nos últimos anos sentiram um impacto imediato, não apenas pela perda de um parceiro de palco, mas de um amigo que estava presente em viagens, conversas de bastidores e momentos de dificuldade. Muitos relataram que ele sempre tinha uma palavra amiga, um jeito tranquilo de lidar com a rotina pesada de shows e a capacidade de manter o bom humor mesmo diante de agendas exaustivas. Familiares próximos também passaram por um período de luto extremamente delicado. A pandemia impossibilitou velórios tradicionais, e a despedida ocorreu de maneira restrita, deixando em todos um sentimento de vazio e de despedida incompleta. Esse aspecto aumentou ainda mais a carga emocional da perda, pois a família, acostumada com o carinho caloroso dos fãs, sentiu falta dessa presença tão comum nas despedidas de grandes figuras da música brasileira. Nos dias que se seguiram,
programas de televisão começaram a revisitar a carreira de Parreirito. Vídeos antigos, entrevistas e performances memoráveis foram resgatados, revelando ao público mais jovem a grandeza de seu talento. A cada aparição, ficava mais evidente o seu domínio vocal, o timbre único e a forma serena com que interpretava canções que se tornaram clássicos eternos. Esse resgate audiovisual reacendeu novamente o debate sobre a importância do trio Parada Dura na formação do sertanejo raiz. As rádios especializadas passaram a dedicar blocos inteiros à memória de Parreirito. Locutores relembravam histórias curiosas de bastidores, como sua pontualidade rigorosa, sua preocupação com os arranjos e sua obsessão pela afinação perfeita. Também surgiram relatos de momentos simples, como quando ele fazia questão de cumprimentar um a um os fãs que esperavam por autógrafos após os shows, independente da hora ou do cansaço. A indústria musical, por sua vez, sentiu o impacto diretamente. As músicas do trio Parada Dura voltaram a subir nas plataformas de streaming, impulsionadas por homenagens e por fãs que buscavam reviver a voz de Parreirito para aliviar a dor da perda. Muitos jovens, que até então não conheciam profundamente o grupo, descobriram a força e a emoção das interpretações que ele ajudou a eternizar. Com sua partida, abriu-se também uma discussão sobre o futuro do trio Parada Dura. O grupo, que já havia passado por várias formações ao longo da história, novamente se via diante de um desafio: como preservar o legado sem descaracterizar a essência. Produtores, empresários e os próprios integrantes sabiam que a ausência de Parreirito seria sentida em cada verso, em cada apresentação. Afinal, sua presença não era apenas vocal, mas emocional, representando uma ligação direta com o passado lendário do trio. Entre os fãs mais antigos, cresceu ainda mais o sentimento de gratidão. Muitos passaram a compartilhar fotos, gravações de shows e memórias pessoais com o artista. Histórias simples, como encontros casuais em aeroportos ou abraços nos bastidores, mostravam o quanto ele era querido e acessível. Diferente de muitos artistas que se distanciam do público, Parreirito sempre preservou a humildade, característica que o acompanhou desde os primeiros passos no mundo da música. Com o tempo, surgiram também homenagens musicais. Várias duplas e cantores sertanejos gravaram versões especiais de clássicos do trio Parada Dura, dedicando a Parreirito interpretações emocionadas. Lives, tributos e participações especiais reacenderam a memória do cantor, reforçando a ideia de que sua influência ultrapassou gerações. Além do impacto musical, a morte de Parreirito também levantou debate sobre o cuidado com a saúde dos artistas, especialmente aqueles que já enfrentavam doenças pré-existentes. Para muitos profissionais do meio sertanejo, sua partida serviu como alerta sobre a importância de exames regulares, controle de doenças e atenção redobrada durante turnês. Mesmo com o tempo passando, a ausência de Parreirito continuou sendo sentida, especialmente quando o trio Parada Dura subiu novamente aos palcos. Em diversas ocasiões, membros do grupo dedicaram músicas a ele, emocionando o público que percebia claramente o vazio deixado por sua voz. A memória de Parreirito se transformou, então, em parte inseparável da própria história do trio. Hoje, quando suas músicas ecoam nas rádios, nos bares, nos encontros de família e nas festas de interior, fica claro que Parreirito não partiu completamente. Ele permanece presente em cada lembrança, em cada história e em cada canção que ajudou a eternizar. Sua ausência física é sentida, mas sua presença artística continua tão forte quanto antes, um lembrete de que certos artistas nunca desaparecem, apenas mudam de lugar, passando a viver na memória afetiva de milhões de brasileiros. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente qual música de Parreirito mais marcou a sua vida. Sua participação ajuda o canal a continuar valorizando a história dos grandes nomes da música brasileira.